Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar a parte de assítotas e limites fundamentais. Então, além de uma definição de assítota, nós vamos ver mais alguns limites que possibilitam a indeterminação, tá certo? Primeiro, a definição de assítota é bem simples. Assítotas são retas imaginárias, pode ser no sentido horizontal, vertical ou inclinada, que delimita a aproximação do gráfico das funções da mesma. Quer dizer que são aquelas retas que os gráficos das funções vão aproximando dela, mas nunca encosta nessas assítotas. Então nós podemos dizer que o gráfico vai ficar tão próximo dela quanto você queira. Para isso, nós devemos fazer o quê? Nós devemos ou crescer o valor da abscissa ou decrescer o valor da abscissa ilimitadamente. Ou às vezes também quando nós aproximamos o valor da abscissa de um valor fixo pela direita ou pela esquerda. Então a assítota ela é calculada tanto no mais infinito como no menos infinito, como a direita e a esquerda de um ponto qualquer, de um ponto real. Daqui eu vou ensinar vocês as três diferentes, lembrando que as mais utilizadas é que nós vamos trabalhar vão ser a assíntota horizontal e a assíntota vertical, né? Então, a primeira definição foi de assíntota horizontal. Nós devemos considerar dois casos. Quer dizer que há uma reta y igual a b, então a assíntota horizontal vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas, tá certo? E quando que eu sei que nós vamos ter uma assíntota vertical? Nesse caso é bem simples, é só vocês calcular o limite no infinito. Você calcula no mais infinito e no menos infinito. E à medida que o valor de x cresce e decresce, o limite dessa função for aproximando de b, aproximando não, for c igual a b, aí nós dizemos que y igual a b é a assíntota horizontal. Então, quer dizer que para encontrar a assíntota horizontal, é só calcular os limites no infinito. Se ele for igual a, se ele existir, então nós dizemos que y igual o valor do limite, que no caso aí é b, é igual a assíntota. Aí nós temos dois casos aí representados na figura. Uma é quando nós aumentamos x, o primeiro, ilimitadamente, a função que é representada pela curva preta, anote que à medida que você aumenta o valor de x, ela vai aproximando da reta de vermelho, y igual a b. E quando você decresce na segunda figura, ó, note que a curva que representa o gráfico da função preta aproxima da reta y igual a b, que também as duas são assíntota horizontal. Uma função ela pode ter duas assíntotas horizontais, né? Então, não necessariamente quando você aumenta o valor de x ou de x ilimitadamente, elas têm que aproximar da mesma reta. Então, nós podemos ter uma assíntota quando o valor de x cresce e outra assíntota quando o valor de x decresce. Então, nós podemos ter, no máximo, duas. Podemos ter só uma e podemos ter nenhuma assíntota, tá certo? Horizontal. A assíntota vertical, aí nós vamos calcular os limites laterais na proximidade de um ponto. Se esses limites laterais na proximidade de um ponto, eles não existirem, quer dizer, não existiu o quê? Quer dizer que se eles forem infinito, à medida que você aproxima de A pela direita, aí no caso da figura, está A e lá está K, de A pela direita ou pela esquerda, quer dizer que essa função, o limite dela vai ser um limite infinito. Então, nós vamos crescer infinitamente ou decrescer infinitamente. Se pelo menos uma dessas quatro possibilidades aí, limite à direita, for mais infinito, à esquerda for mais infinito, à direita for menos infinito, à esquerda for menos infinito, qualquer um desses quatro acontecer, nós vamos dizer que a reta x igual a, então agora nós vamos ter uma reta vertical, perpendicular ao eixo da abscissa,
essa reta vai ser chamada de assíntota vertical. Só que aí você poderia me perguntar, professor, na assíntota horizontal é bem simples, que eu calculo o limite no mais infinito e o limite no menos infinito. Como que eu vou fazer com a assíntota vertical se existem infinitos números reais e eu vou ter como procurar todos eles? A pergunta ela é boa. Os candidatos à assíntota vertical são aqueles valores onde a função muda de lei de formação ou aqueles pontos que não pertencem ao domínio da função. Então, aqueles pontos que não pertencem ao domínio da função ou muda de lei de formação, aí você vai testar eles, calcular os limites laterais à direita e à esquerda, tá certo? E daí você vai verificar se tem ou não assíntota vertical. Então, primeiro é fazer o levantamento dos candidatos à assíntota vertical. São os valores do domínio que não, os valores reais que não pertencem ao domínio. Aí vocês procuram os limites laterais. Se nós temos uma função com mais de uma lei de formação, vocês tentam naqueles pontos onde muda de lei de formação, tá certo? Mas deve ser mais observado nos pontos que não pertencem ao domínio. A assíntota inclinada ela é menos utilizada, por causa da sua própria dificuldade em estabelecer as candidatas à assíntota inclinada, tá certo? Nós dizemos que uma reta, aí está o x, mas é o y, y igual a x mais b é uma assíntota vertical. Se o limite de f de x menos a reta ax mais b, quando x tende a mais ou menos igual a zero. Então, isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que, à medida que a função, o gráfico explica bem, ó, nós temos uma assíntota vertical de vermelho, à medida que o gráfico da função, que é uma curva, ela vai aumentando, nesse caso aí, note que a diferença entre a função, a assíntota e o gráfico da função, ele vai reduzindo. À medida que ele vai reduzindo, quando você aumenta o valor de x de forma limitadamente, nós dizemos que ela vai aproximar de zero. Por isso que o limite da diferença da função e da reta é igual a zero no infinito, tá certo? Então aqui nós vamos ter ponto, nós vamos ter que encontrar uma candidata e fazer. Esses exercícios de assíntota horizontais aparecem com a menor frequência. No livro tem uns exercícios que estabelece essa procura. Vocês podem estar dando uma observada, tá certo? A assíntota é relativamente bem simples, que usa conceito de limites, tá certo? Depois dessa parte, nós vamos trabalhar com uma chamada limites fundamentais. São 3 os limites fundamentais. Esses limites fundamentais eles vão trabalhar com as indeterminações do tipo 0 sobre 0, 1 elevado ao infinito e 0 e infinito elevado a 0. Então a ideia é tirar uma dessas 3 indeterminações. Mas além de trabalhar com essas 3 indeterminações, esses limites fundamentais, vocês podem entender eles como, por exemplo, no primeiro aí, quando você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e nela aparecem funções trigonométricas, a ideia é você usar esse limite fundamental aí, o primeiro, ó, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero é igual a 1. Por que isso é uma indeterminação? Porque seno de zero é zero, sobre zero é zero. Então, nós vamos ter uma indeterminação do tipo zero sobre zero. E tem ainda, e além dela ser zero sobre zero, ela tem uma função trigonométrica. Então, nós vamos sempre procurar essa maneira para fazer. Ó. Por exemplo, nos exemplos aí, a letra A, você tem seno de 3x sobre seno de 4x, x tendendo a zero. Seno de 3 vezes 0 é seno de 0, que é 0, e seno de 4 vezes 0, que é seno de 0, vai dar 0, vai dar 0 sobre 0. Como que nós vamos tirar essa indeterminação? E você tem que utilizar o limite fundamental, o primeiro limite.
tá certo? A segunda limite fundamental que tem, ele vai envolver umas funções tipo exponencial, tipo que vai ter variável na base e no expoente. Esse limite fundamental, ele diz o seguinte, ó, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, é igual a e. Esse e é aquele número neperiano. E é igual a 2,71, é um número irracional, número de Euler, né? Que é o mesmo no Ln, tá certo? Então, aqui nós vamos ter uma indeterminação de 1 elevado ao infinito, ó, que se você for transformar o limite de 1 sobre 0, de 1 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, é 0. Aí embaixo vai sobrar 1 elevado a mais ou menos infinito. Nós vamos trabalhar com essa indeterminação. Na segunda é uma variação da primeira. Você pode mudar de variável. Em vez de você ter o primeiro limite, você pode alterar ele para limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, x tendendo a 0, que é igual também a e. Esse limite aqui, nós vamos já ter uma indeterminação do tipo 0 elevado ao infinito, tá certo? 0 elevado ao infinito, que também é uma indeterminação, tá certo? E na última aí, ó, nós vamos ter o limite do ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t, t tendendo a 0. Aí você vai usar aquela propriedade do limite do ln igual ao ln do limite e resolver que vai encontrar igual a 1. Então, nessas questões aí que envolvem esses limites, você sempre vai poder resolver isso usando esses limites fundamentais. Então, todas as questões que você for fazer, você já tem que pensar nesses limites fundamentais. Que nem essa B aí, ó. Limite de 1 mais 1 sobre cosseno de x, x tendendo a 3π sobre 2. Nós sabemos que o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, vai ser 1 mais 0 sobre 1 sobre 0 vai dar infinito. Então, nós vamos ter uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. A maneira de resolver isso daí, ó, é primeiro a fazer uma substituição. Você diz que o cosseno de x é t. Se o x tende a 3 sobre π, o t vai tender a 0, porque o cosseno de 3 é 0, entendeu? Aí você vai resolver usando esse limite fundamental. O terceiro e último limite fundamental, ele trabalha com limite de ax menos 1, quando x sobre x, quando x tende a 0, é igual a ln de a. Esse limite aqui vai ser do tipo 0 sobre 0. Ele aparece tanto uma função racional, como também aparece expoente, então potência também. Então, vocês ficam atentos, se aparecer expoente e for 0 sobre 0, nós vamos requerer esse limite fundamental. Aí tem a letra C para representar, lá no livro tem a resposta, né? Que A elevado a x menos B elevado a x sobre x, quando x tende a 0, é uma incógnita, porque vocês vão ter que terminar de resolver. Então, esses limites fundamentais eles são bastante trabalhados também naquele livro que eu falei para vocês, lá de Fundamento de Matemática Elementar, do GeoCies, o volume 8. Dê uma olhada nele lá para tentar fazer os exercícios. Mas todas as indeterminações que nós não estudamos até o momento, ela vai recair nesses limites fundamentais, tá certo? Então, o conteúdo que foi explicado aqui, ele está relativo aos exercícios 3.16, lá na página 103, e eu esqueci de escrever as outras páginas, então a página a partir da 103, tá certo? Boa noite.